Jesus és tu, Jesus és tu. Creio que maravilhas fazes tu, maravilhas fazes tu. Quantas vezes eu as vi, bom demais para não crer. Maravilhas fazes tu, tudo flui do teu amor. Milagres vamos ver, bom demais para não crer. Bom demais para não crer, bom demais para não crer. Nada faço pelas minhas próprias mãos, mas ao teu nome mortos ressuscitarão. Toda glória ao que tem todo poder. Jesus és tu, Jesus és tu. Creio que maravilhas fazes tu, maravilhas fazes tu. Quantas vezes eu as vi, bom demais para não crer. Maravilhas fazes tu, tudo flui do teu amor. Milagres vamos ver, bom demais para não crer. Hey! Maravilhas fazes tu, maravilhas fazes tu. Quantas vezes eu as vi, bom demais para não crer. Maravilhas fazes tu, tudo flui do teu amor. Milagres vamos ver, bom demais para não crer. Bom demais para não crer, bom demais para não crer. Tudo que eu já vivi, bom demais para não crer. Bom demais para não crer, bom demais para não crer. Tudo que eu já vivi, bom demais para não crer. Provei e vi que o Senhor é bom. Como não acreditar? O câncer eu já vi sumir, placas de metal se vão. Não diga que ele não pode, não diga que ele não pode. Mortos são ressuscitados, na mente a restauração. Não diga que ele não pode, não diga que ele não pode. Vi famílias transformadas, filhos retornando a casa. Não diga que ele não pode, não diga que ele não pode. Eu vi almas se entregando, viciados livres são. Não diga que ele não pode, não diga que ele não pode. Não. Cidades serão avivadas, de salvação se encherão. Não diga que ele não pode, não diga que ele não pode. As nações verão tua glória como nunca ninguém viu. Não diga que ele não pode, sim, eu sei que ele pode. Creio que maravilhas fazes tu, maravilhas fazes tu. Quantas vezes eu as vi, bom demais para não crer. Maravilhas fazes tu, tudo flui do teu amor. Milagres vamos ver, bom demais para não crer. bom demais para não crer, bom demais para não crer. Tudo que eu já vivi, bom demais para não crer. Bom demais para não crer, Jesus. bom demais para não crer. Tu és Tudo tão que eu já vivi, bom demais para
Aleluia, aleluia. Bom demais para não crer. Esse nosso Deus, ele é bom demais, né? Bom demais para nós não crermos. Bom dia a todos que estão aqui. Estamos começando, né? O Apegando-se às Escrituras. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4. Então, pegue aí a sua Bíblia, seu café, sua água, sua caneta. Êxodo, capítulo 4, né? E esse louvor, eu estava numa aula essa semana e eu vi esse louvor. E o título desse louvor é Bom Demais para Não Crer. Maravilhas fazes tu, Senhor. Bom demais para não crer. E aí ele fala, né, que já viu é, enfermos, né, sendo curados, mortos ressuscitados. E aí ele fala, bom demais para não crer, né? Não tem como não crermos. E esse capítulo de Êxodo é bem isso, esse livro de Êxodo, né? A gente vê cada vez mais, a cada capítulo, esse Deus maravilhoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, se revelando a nós de uma maneira tão maravilhosa, tão espetacular, né? E vamos orar então. Senhor, obrigada, Jesus, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, porque tu nos ensina, tu nos leva nessa jornada a crer no Deus de maravilhas, no Deus que faz milagres, o Deus que atua no passado, atuou no passado, mas é um Deus que atua hoje, no dia de hoje. Então, Senhor, nós queremos ver as tuas maravilhas, nós queremos ver, sim, como diz esse louvor, mais e mais os enfermos sendo curados, os mortos ressuscitando. Ah, Jesus, nós queremos ver os teus sinais, as tuas maravilhas. Nos revela, sobretudo, Senhor, quem tu és para nós e quem nós somos para ti. Essa é a minha oração nesse dia de hoje, Pai. Nos conduz nesse estudo, que tudo seja aqui para a tua glória, Deus. Que o Senhor nos traga o entendimento. Eu oro para que o teu Espírito Santo nos traga o entendimento, nos traga fome, né? Fome da tua palavra, de conhecer a tua palavra, Deus, e que a gente possa ir mergulhando nessa tua palavra e se maravilhando mais e mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. A gente, a gente viu a semana passada, né, Êxodo 3, aquele encontro maravilhoso de Moisés com a sarça ardente, aquela sarça que a gente viu que era um espinheiro, e como foi bom também depois nos comentários aí de vocês, como é bom, né? Depois vocês aí comentem, porque a gente vai vendo como aquilo falou com a gente, né? Aquela coisa do espinheiro, um pé de espinho, um arbusto, e Deus ali falando através daquele arbusto, daquela moita, com Moisés, se revelando ali a Moisés, dando ali a Moisés, mostrando para Moisés o seu destino profético, vamos dizer assim, né? Fazendo um chamado, não só um encontro comum, mas dizendo para ele, olha, eu tenho um chamado, né? Eu tenho uma missão. Aí, Mabel, muito bem, com sua água, o seu café, vamos lá, e todo mundo esperto. E aí, a gente viu, né, esse encontro ali, Moisés nessa época aqui, né? Tava já com uns 80 anos, já estava ali morando com seu sogro Jetro, já tinha casado com Zípora, já tinha dois filhos, né? A gente viu que ele estava ali pastoreando as ovelhas, tranquilinho, mas no seu ordinário, no seu dia comum, Deus resolve se encontrar, né? Se revelar a Moisés. E aí a gente viu esse diálogo ali de Deus com Moisés, falando com ele, dizendo que vai enviá-lo, né, para libertar os israelitas, que ouviu, ele viu e ouviu, quem lembra disso, né? Ele viu e ouviu o clamor dos israelitas, a opressão do povo, o sofrimento do povo. E aí ele escolhe Moisés
como libertador ali, né? Para libertar os israelitas. Ele dá essa missão a Moisés: Moisés, eu quero que você volte ao Egito, né? E liberte o meu povo. E a gente viu também que ele falou que Deus fala o meu povo. Deus não diz o seu povo, Moisés, mas é o povo de Deus, o povo eleito de Deus, né? Aquele povo que começou com os filhos, os 12 filhos de Jacó, né? Era agora uma grande tribo, era uma grande nação, era o povo de Deus. Então, Deus levanta ali Moisés para libertar esse povo lá do Egito. E aí, dando seguimento aqui ao capítulo 4 hoje, a gente vai ver, né, é, o que que vai acontecer, porque assim, Deus ele se revela ali a Moisés. Moisés primeiro diz assim para ele: olhe, como é que eu vou dizer quem você é? Quando eles me perguntarem, né? Quem é você? Quem é você? Eu vou dizer o quê? E aí Deus diz: olha, diz que eu sou. Eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, de Jacó, eu sou o Iavé. Eu sou o Iavé. E esse Iavé, eu passei a semana com esse Iavé na minha cabeça. Eu falei: Deus, tu és o meu Deus, Deus de Iavé, né? E assim, tem palavras que pega, a gente fica a semana assim remoendo, e eu fiquei com esse Iavé na minha cabeça. O eu sou. Então Deus diz: olha, vai e diz a eles: o eu sou está enviando você, né? É o eu sou. Então, Moisés ali não estava indo na própria força, estava indo no poder e no comissionamento de Deus para ele, né? E Deus ali também estava cumprindo uma promessa que Deus tinha feito a Abraão, né? Tantos anos ali tinham se passado, mas Deus estava vindo agora em socorro do seu povo. E aí, gente, eu queria trazer aqui para vocês, agora a gente vai começar o capítulo 4, né? Mas no versículo 18, queria só ler aqui para vocês, para a gente fazer esse link. No versículo 3, 18, é, Deus diz assim, para Deus envia Moisés para falar inicialmente às autoridades de Israel, né? As autoridades de Israel. E aí Deus diz assim no Êxodo 3, 18: as autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito. Depois você irá com elas ao rei do Egito. eh, E lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Então, esse versículo 18 diz, né, que Deus está enviando Moisés ali às autoridades e para ele falar ali ao rei do Egito, e vai dizer que o Deus dos Hebreus veio ao encontro deles. E aí a gente começa Êxodo 4, dizendo assim: Moisés responde, né? Moisés então respondeu a Deus diante desse chamado aí, dessa missão. Vamos ver o que é que Moisés fala. Moisés responde: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Imagina a cena, né? Gente, eu estou em Êxodo 4, estou lendo do 1 ao 3 aqui, tá? Estou finalizando o versículo 3, né? Então, o Senhor disse a Moisés: joga essa vara no chão, e ele jogou e ela se transformou numa serpente, e ele fugiu dela. E o versículo 4 diz: mas o Senhor lhe disse: estenda a mão, pegue pela cauda. Misericórdia, pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. Até aqui, versículo 1 ao 4, né? Então a gente vê aí que Deus começa a responder a Moisés. Porque primeiro Moisés diz: e se eles não acreditarem, né? Essa é a primeira dúvida dele.
Aí o Senhor diz: Olha, o que é que você tem aí na mão? E ele tinha a vara. A vara era o cajado do pastor, né? Era um pedaço de pau, né? Vamos dizer assim, que ele usava, né, para tanger ali as ovelhas, para cuidar das ovelhas. Moisés era um pastor ali de ovelhas, né? E Deus pega aquela vara e aquela vara se transforma em uma cobra, né? Em uma cobra. E aí o versículo 5 diz assim: E disse o Senhor: Isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Então, esse sinal, Moisés, dessa vara se transformando numa serpente, isso é um sinal, é o primeiro sinal, para que eles acreditem que se você falar, né, e eles não acreditarem, você faça esse primeiro sinal. E aí, gente, o propósito desse sinal, né, desse milagre, assim, uma coisa totalmente surreal, né? Um pedaço de pau se transformar numa serpente. Na verdade, Deus estava ali querendo se revelar, né? Se mostrar, dizer, olha, o Deus, é Deus que está fazendo isso, não é algo humano, não é algo apenas de Moisés, é Deus que está nesse negócio, né? É Deus que está nesse negócio. E uma coisa que eu pesquisei, que eu vi é que a serpente, né, era um símbolo do poder do faraó. A serpente era venerada no Egito. Os faraós, eles usavam um adorno na cabeça, né, um adornozinho, e tinha uma forma de serpente bem na frente aqui. É chamado uréu. O nome disso é uréu, né? Uréu era um símbolo de soberania e autoridade, né? E reforçava a ligação entre os faraós e os deuses do Egito. Era tipo um amuleto de proteção. Então, os egípcios, né, eles acreditavam mesmo que as serpentes tinham uma poderosa energia e bloqueava as energias negativas, né? Então, a serpente tinha esse poder. E a gente sabe, para eles, né? E a gente sabe, né, que Satanás tem é bem representado por uma serpente, né? Então, assim, Deus ali, quando ele pegou a vara e se transformou numa serpente, não é só assim, eu vou pegar esse pedaço de pau e vou transformar numa serpente. Vocês entendem que é muito mais profundo. Vocês estão aqui comigo, né? Estão acompanhando que é muito mais profundo. Era tipo Deus dizendo assim: olha, eu vou pegar um pedaço de pau e vou transformar nisso aí que vocês acreditam que tem tanta autoridade, que tem tanto poder, uma serpente. E ainda faz Moisés pegar a bicha pela cauda, né? Pela cauda, assim, tipo assim, ó, isso aí não tem poder nenhum. O poder é de Deus, né? Vocês entendem aqui o que isso estava significando. Quando pensar assim, Deus transformou uma vara em uma serpente, é uma coisa ilusória, é uma coisa. Não. Tudo que Deus faz tem um sentido, tem um propósito, né? Tudo. Deus ali estava pegando aquilo ali, ó, aquilo que para eles era um símbolo de autoridade, uma coisa que eles, né, é, acreditavam que era tão poderoso. Deus estava dizendo: Isso não é nada comparado ao meu poder, né? Comparado ao poder dele. E aí a gente vai seguindo, né? No versículo 6, disse-lhe mais o Senhor. E então, Deus continua esse diálogo aí com Moisés, a gente vê, né? Então, disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés coloca, né? E quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. A lepra, né? Que a gente fala hanseníase também, né? Conhecida como hanseníase. A mãozinha dele estava toda branca. E aí, no versículo 7 diz que Deus ordenou-lhe depois, agora, coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando atirou, ela estava novamente como o restante da sua pele, ou seja, normal, saudável, né? E no versículo 8 diz: prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. Ou seja, se eles não acreditarem, né, nesse primeiro sinal da vara, eles vão acreditar no segundo, que é essa questão aí da lepra. Porque os sinais, na verdade, são a evidência, né, de que havia um Deus poderoso ali que podia fazer o impossível. E nessa questão aqui da lepra,
Também Deus estava dizendo assim: olha, eu tenho poder. Você bota aí a mão no peito. Pronto, ficou leproso. Bota de novo, tá curado, né? É tipo assim, Deus dizendo: eu tenho todo o poder sobre a doença, sobre a enfermidade. Eu tenho todo o poder. O Egito era conhecido como o lugar que tinha os melhores médicos, os médicos mais capazes, assim, naquela época estavam no Egito. Eles tinham uma coisa do embalsamento lá. Até hoje, né? Tem aquelas múmias que eles faziam, aquilo ali era um negócio assim que chamava a atenção. Os médicos eram muito sábios e tal. E aqui de novo eu vejo Deus, desculpa a expressão, mas Deus está tirando onda, né? Deus está tirando onda, Deus está dizendo assim, ó, pode ter um médico que for, bota aí tua mão, tira agora. E é curado imediatamente. Deus cura assim, né? Não está lá, assim, não já, né? Ele tem poder. Ah, mas ele nem sempre cura. É verdade, mas ele é soberano. Ele é soberano, né? Ele é soberano. Ele pode curar, né? Ele pode demorar a curar, ele pode curar de um jeito, ele pode curar de um outro jeito. Ele é soberano. Deus é criativo, Deus é soberano, Deus é poderoso. Ele criou esse universo, imagina o que ele pode fazer, né? Então, aqui vamos seguindo para eu não ficar muito empolgada. Aí no versículo 9 vem o terceiro sinal. Meu Deus, né? Já tinha dado o primeiro, o segundo, agora vem o terceiro. Por que vem o terceiro? Veja o que Moisés fala no versículo 9. E se ainda assim, depois desses dois milagres, desses dois sinais, né? E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais que lhe derem ouvido, e nem derem ouvidos, tirem um pouco, Deus fala, é Deus falando, né? E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais e nem lhe derem ouvidos, Moisés, né? Tire um pouco de água do Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. E aí, Deus estava dizendo aqui o terceiro sinal que ele iria fazer, né? Deus ia, de novo aqui, gente, aquele rio Nilo, eu já falei aqui antes, né, alguns outros estudos, a importância do rio Nilo para os egípcios, né? Mas eles tinham o rio Nilo como uma divindade. O rio Nilo era como um deus para aqueles egípcios, né? Eu vou ler só um comentário que eu vi aqui. Ó. O rio Nilo era considerado sagrado pelos egípcios e era associado à fertilidade e à vida. Ele desempenhou um papel central na religião e nas crenças do povo egípcio, sendo reverenciado como uma divindade, né? Ele era reverenciado aquele rio como uma divindade, né? Tanto que foi no rio, quem lembra, que o faraó mandou jogar os meninos homens, né? Os meninos, lógico, os meninos, as crianças, meninos homens, jogar no rio Nilo como tipo uma oferenda ali, né? Aquele deus, aos deuses lá dos egípcios. Então, Moisés escapou, né? A gente viu que Moisés escapou disso aí, desse decreto, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés, e a gente está vendo isso. Mas aí no versículo 10, vamos ver, Deus falou isso tudo aí para Moisés, né? Aí no versículo 10, disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. E disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Uau, que resposta! Que lapada, hein, Moisés? Ah, eu acho que Deus estava dizendo assim: Ei, Moisés, Moisés, vem cá. Tu acha que haverá algo impossível para mim, né? Quem fez o homem? Quem deu boca ao homem? Quem deu ouvidos ao homem? Quem faz o homem falar? Quem faz o homem ouvir? Quem torna surdo também o homem, né? Quem dá a ele vista? Quem faz ele cego? É Moisés, né? Não sou eu. Deus estava ali dizendo, Moisés, se liga, Moisés, olha para mim, não olha para você, não, né? Porque aí ele diz, como no versículo 10, né? O Senhor, ele olha para ele, né? Eu nunca tive facilidade de falar, eu sou isso, eu sou aquilo.
E aí eu fiquei pensando assim, isso mexeu tanto comigo, gente, porque assim eu me vi aqui em Moisés. Não sei se você se vê, né? Mas eu me vi. Meu Deus, quantas vezes, né? Eu fui chamada para fazer alguma coisa na igreja, né? Fazer algo assim para Deus, né? Abençoar pessoas. E eu fico, ai meu Deus, não, eu não, Jesus, me esconde, escolhe outro, né? É, porque a gente fica com esse engano, né? De achar que é a gente que faz, é a nossa performance, é o nosso talento, né? É o nosso jeito, é a nossa experiência, é a nossa sabedoria. E não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com ele. Então, se você está aí, ó, nesse lugar, você chegou hoje aqui no Apegando, se está ouvindo isso. Se tem algo que Deus quer colocar para você fazer, que é uma missão que Deus tem para você, não olhe para você. Se você olhar para você, você realmente vai se ver desse tamanho como a gente é, né? Mas a gente precisa olhar para Ele, colocar os nossos olhos nele, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, né? Do que a gente pensa, do que a gente pede. Ele nos leva além. E aí no versículo 12, então no versículo 12, Êxodo 4:12, Deus diz assim a Moisés: Agora, pois, você vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer, né? E respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, eu te peço, envia outra pessoa. Ah, Senhor, eu te peço, envia outra pessoa. Então a gente vê aqui que todo esse discurso, né, de Moisés, ali, esse diálogo com Deus, ah, e se ele não me ouvir no segundo sinal? Ah, e se? Ah, mas é porque eu não sei falar. Ah, é porque eu não sei o quê. Ah, é porque eu não sei o quê. Na verdade, Moisés estava querendo chegar aqui nesse ponto de dizer assim, envia outra pessoa. Eu não sou o cara para fazer isso, né? E humanamente era compreensível para Moisés. Humanamente, a gente pensando assim, era compreensível esse pensamento de Moisés, né? Eu imagino que retornar ao Egito, de onde ele tinha saído, lá, né? Há 40 anos atrás, retornar a esse lugar e ser essa pessoa que vai enfrentar um faraó, falar com o faraó, para libertar esse povo. Minha gente, era uma missão muito grande. Era algo assim que eu acho que na mente dele não alcançava, né? Então, eu entendo Moisés, tá? Depois nos comentários a gente fala, mas eu entendo Moisés. Ele era humanamente difícil aquilo ali, né? Mas ele precisava ser fortalecido no Senhor, sabe? Lembrar daquela voz que ele ouviu na sarça, né? No capítulo anterior, dizendo para ele: Ó Moisés, eu sou o que eu sou, eu vou estar com você, eu estarei com você, o Deus Yahvé, né? Eu vou estar com você. Então, aqui nessa hora entrou. Eu acho que entrou em batalha interior ali, né? Essa coisa da fé, a coisa do olhar para si, mas Deus tinha um propósito aí nisso tudo, na vida de Moisés e que a gente vê que se cumpre. Glória a Deus, né? Glória a Deus, né? E, e eu fiquei pensando também, né? Eu viajo assim, eu fiquei pensando, acrescentando isso assim a Moisés, acrescentando, né? Dizendo assim, Moisés, você não foi criado para ser pastorzinho de ovelhas, para estar aqui nesse lugar hoje. Você não foi criado para isso. Você foi criado para algo maior. Você foi criado para ser o libertador do meu povo da escravidão do Egito. Imagina esse diálogo, sabe? E eu fico imaginando Deus falando assim pra gente: Ei, Ana, né? Mabel, Tânia, onde você está agora? Você foi criado para algo maior, né? Talvez você esteja aí fazendo. Deus queira usar o que você tem na sua mão hoje, assim como ele usou aquela vara que era o que Moisés tinha na mão naquele dia. O que é que você tem aí na sua mão? Né? O que é que eu vou usar? Eu escolhi você para algo grande, algo grandioso, né? E aí vamos seguir. Então, versículo 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita?
né? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Então, Deus ali atende, né? Quando Moisés diz, arranja outro. Moisés tinha um irmão Arão, né? E aí, que era um levita, né? Que vai ser ali a pessoa que vai falar realmente com o faraó, que vai ser tipo um porta-voz, né? Deus fala com Moisés, Moisés repete para Arão e Arão fala com o faraó. A gente vai ver isso mais na frente, né? E aqui eu me lembrei também de uma coisa que o pessoal fala assim: ah, se você não fizer, Deus levanta outro em seu lugar, né? Vocês já ouviram isso, né? Ah, se você não for, Deus vai levantar outro. E eu acho que a base bíblica disso é isso aqui de Moisés, né? Porque ele ficou, ai, não, não, e Deus levantou Arão. Porque o propósito de Deus precisava ser cumprido, entende? O propósito de Deus precisava ser cumprido. E não era Moisés dizendo, ah, eu não vou, que Deus não ia fazer. Deus vai fazer. Agora, Deus quer usar você. Mas se você não quiser ser usado por Deus, Deus vai usar outra pessoa. Mas o propósito dele precisa ser cumprido, né? E aí, vamos lá, seguindo aqui, o versículo 15. É, Deus diz, né? Você falará com ele e ele lhe dirá o que deve dizer. Eu estarei com vocês dois, com Moisés e com Arão, quando falarem, e lhe direi o que fazer. Então Deus ali tranquiliza Moisés, disse: Olha, eu estarei com vocês e eu vou dizer o que vocês vão fazer. E assim, assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo, né? Então Deus está ali dizendo a Moisés. Aí ele diz, no versículo 17: E leve na mão esta vara, e com ela você fará sinais miraculosos, né? Aleluia, aleluia. É, e aí a gente vai para o versículo 18, então. Depois disso, não, depois Moisés voltou a Jetro, o seu sogro, e lhe disse: Eu preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: Vá em paz. Eu achei esse versículo 18 tão lindo, assim, a questão da humildade de Moisés, né? Não sei se vocês repararam isso, mas assim, ele não disse assim: Olha, meu sogro, eu estou indo para o Egito. Porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me elegeu como libertador daquele povo. Ele não diz isso. Ele diz: Olha, eu preciso ver se os meus parentes ainda vivem, né? A questão da humildade aqui de Moisés. Isso é só um ponto. E aí ele diz: Vá em paz, né? Então o sogro libera. E a questão também de Moisés fazer as coisas certas, né? Não sair de repente fugido, né? Ele conversa com o sogro, né? E o sogro abençoa ali para ele ir. Então, versículo 19: E o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então, Deus já tinha também tranquilizado Moisés que ele podia ir, porque aqueles que queriam matá-lo já tinham morrido, né? Aí, então, começa aqui no versículo 20. Então, Moisés levou sua mulher e seus filhos montados no jumento e partiu de volta para o Egito. E levava na mão a vara de Deus. E levava na mão a vara de Deus. Agora já não era mais a vara de Moisés. Aqui já é a vara de Deus. Porque o que eu tenho, Senhor, é teu. O que está aqui na minha mão, Deus, é teu. Aí o Senhor usa como quiser, mas é tua vara. Só detalhe. E aí, então, né? Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que eu lhe concedi a você o poder de realizar, né? E aí Deus está dizendo: Olha, vá e eu vou fazer as maravilhas que eu concedi a você o poder de realizar. O poder é meu, mas eu concedi a você, né? E aí Deus diz que vai endurecer o coração do faraó, né? Já está antecipando aqui as coisas para que ele não deixe o povo ir. E aí Moisés, então, segue, né? Versículo 22 diz assim: Diga ao faraó, né? Israel é o meu primeiro filho, né? Deus está dizendo ali: Olha, Moisés, diga ao faraó que Israel é o meu primeiro filho. E eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto.
mas você não quis deixá-lo ir. Por isso eu matarei seu primeiro filho. Então, Deus está fazendo aqui uma referência, né? Olha, Israel, o povo de Israel, aquele povo hebreu, é como se fosse meu primeiro filho, meu filho único, né? E se você não deixar ir, eu vou ferir o seu primeiro filho, e que é o que acontece na 10ª praga, né? Que Deus mata os primogênitos dos egípcios, entre eles o filho do faraó. E aí eu queria só trazer aqui, assim, tem um versículo de Deuteronômio 7:6 que eu amo esse versículo, eu botei aqui só para me lembrar, mas eu vou compartilhar com vocês, Deuteronômio 7:6 que diz assim, o Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Lindo, né? É lindo isso. Deus, tesouro pessoal. Nós somos o tesouro pessoal de Deus. Mas aí vamos seguir aqui o versículo 24, que é um versículo, né, que fala assim, olha, numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. E procurou matá-lo. E aí, nossa, eu pesquisei muito isso. Eu vi que é um versículo que, né, muita gente estuda, muita gente, né, tem muitas coisas sobre ele, porque é uma expressão muito forte, né? Aqui nesse versículo inclusive, os estudiosos eles falam que não se sabe se foi Deus queria matar o Gerson ou Moisés. O Gerson era filho de Moisés, né? Moisés tinha ido com os dois filhos, né? E Gerson era o primogênito ali de Moisés. E aí, provavelmente, porque aqui ele fala assim, ó, no versículo 25, né? Vamos ver aqui no versículo 25. Ele diz assim: mas Deus queria matar Moisés, mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: Você é para mim um marido de sangue, né? E aí ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. E aí, nessa ocasião, o Senhor o deixou. Então, esse versículo aqui está falando da circuncisão, que é uma aliança que Deus tinha feito, né, com Abraão. Lá em Gênesis, a gente já tinha visto isso aqui, em Gênesis, Gênesis 17, né? Do 10 ao 15, eu vou só relembrar aqui para vocês. Diz assim: Essa é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será um sinal da aliança entre mim e vocês. E aí diz, ó, da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês, né? Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. É a minha aliança, a marca no corpo de vocês, é uma aliança perpétua. Aí ele diz: qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança, né? E a gente sabe que Moisés, ele casou com uma mulher que não era hebreia, né? Embora ela fosse lá de outras terras, né? A Zípora, né? O pai dela, né? O Jetro, mas talvez eles não tinham eles não tinham essa aliança, essa tradição, né, de circuncidar. Então, nesse capítulo, o que a gente entende é que provavelmente Moisés não tinha circuncidado o filho, né? E aí o anjo, porque algumas tradições falam, o anjo veio, né? O próprio Deus veio e queria matar. Então a Zípora pega ali, né? E faz essa circuncisão ali no filho, e aí tudo fica em paz, né? Mas é como Moisés, ele foi criado por um tempo por sua mãe hebreia, a gente sabe disso, né? E provavelmente Moisés tinha circuncisão. Então, por isso que fica a dúvida, era Moisés ou era Gerson, né? Mas Gerson, a verdade é que Gerson não era circuncidado e foi ali naquele momento. Então, por isso que a gente vê aqui essa atitude da Zípora, né? Que se levantou
né? E ela joga assim para Moisés, ela dizendo assim: Olha, eu fiz o que era para ter sido feito, né? Tipo assim, era para circuncidar, pronto, aí, ó, né? Essa questão aí do sangue. E eu queria ler com vocês um versículo que tem em Hebreus 9:22 que diz assim: De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão, né? E a gente vê que isso, na nova aliança, já houve esse derramamento de sangue que proporciona o nosso perdão dos pecados, né? O sangue de Jesus é a nova aliança, é a nova circuncisão. Não é uma circuncisão feita na carne, mas é uma circuncisão feita no nosso coração. Quando a gente escolhe a Jesus, a gente é circuncidado no coração, né? Para a eternidade. O sangue do Cordeiro nos, nos purifica, né? Então, nós vivemos agora uma nova aliança de sangue com Jesus, o sangue de Jesus, que nos traz total libertação, né? É, Ai, meu Deus. Então, seguindo aqui o versículo, estou terminando agora, a gente vai para o finalmente aqui, é, o versículo 27. Diz assim: Então o Senhor disse a Arão: Vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Veja, Deus fala com Moisés, depois Deus fala com Arão, né? Agora Deus está falando com Arão. Vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés, né? No monte de Deus, naquele mesmo monte, aquele mesmo lugar da sarça ardente. E ali ele se encontra com seu irmão e dá um beijo, né? Ele se sauda ali carinhosamente. Eu fico vendo assim Deus preparando Moisés, né? Deus leva esse irmão ali para fortalecer. Muitas vezes a gente precisa de um irmão do nosso lado, né? Para dizer, ó, eu estou contigo também. Deus está com você, mas eu também estou aqui do seu lado, né? Eu vou andar junto com você, a gente vai fazer junto essa obra, a gente tá, né, em parceria, vamos lá. Então, é tão bom quando a gente encontra um irmão assim que nos encoraja, né, para seguir, para cumprir o chamado que Deus tem para a gente. E Deus faz isso, Deus levanta pessoas. Eu sei que você pode pensar aí nessa manhã alguém na sua cabeça que Deus levantou ou ainda levanta que encoraja você, que diz, ó, vá fazer isso, eu vou estar ao seu lado, eu vou estar com você, né? Um líder, um pastor, um amigo, um irmão, né? A gente tem essas pessoas. Então, e aí a gente vê, né? Moisés contou a Arão tudo que o Senhor tinha mandado dizer e também falou todos os sinais miraculosos que ele havia ordenado realizar. Então, ali eles conversam, Moisés conta tudo, né? E assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. Uau! Chegou o momento, né? Então, Moisés e Arão agora foram e reuniram ali todas as autoridades israelitas. E Arão lhes contou tudo que o Senhor dissera a Moisés. E em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, né? Diante do povo. E aí o versículo 31 diz: E eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinha visto a sua pressão, curvou-se em adoração. Tem uma versão da Almeida corrigida que diz assim, eu gostei dessa versão, ele fala assim, o povo acreditou quando todos ouviram que o Senhor havia visitado os israelitas e que tinha visto a sua opressão, inclinaram-se e adoraram. Que lindo, né? Imagina aquele momento assim, o povo dizendo assim: as nossas orações foram atendidas. Nós clamamos e Deus ouviu o nosso clamor. Deus viu a nossa opressão e ele veio nos visitar. Ele veio. Então não tem outra coisa para se fazer aqui a não ser se curvar e adorar a esse Deus que é Deus de perto.
que é Deus que tem boca e fala, que é Deus que tem ouvido e ouve, que é um Deus de aliança, o Deus de promessa, o Deus que tinha prometido lá a Abraão, que a gente tinha ouvido falar, porque eu imagino esse povo já era outra geração. Então, eles tinham só ouvido falar. Olha, vai acontecer que vocês vão ser escravizados no Egito, mas Deus vai um dia libertar vocês. Então, aqui nesse momento, eu imagino eles ali numa adoração. Imagina aí uma adoração, assim, um culto da presença da gente, imagina, né? Aquele louvor, aquela atmosfera de adoração. Eu acho que é esse momento que eles estão ali, na adoração deles. Não tem banda, não tem, mas é eles ali, curvados assim, dizendo. Deus veio, Deus visitou a gente, né? Deus viu a nossa opressão, Deus ou nos ouviu, então eles se rendem. Quando a gente tem uma resposta à nossa oração, gente, eu não sei você, mas eu fico constrangida. Como é que um Deus tão grande escuta a voz de uma pessoa tão pequena como eu, né? Mas ele é assim, ele é esse Deus amoroso. Não pense que Deus não escuta você, não pense que Deus não vê a sua aflição, não pense que Deus não responde, né? Ele responde. Eu posso, se eu tivesse uma caixinha, acho que nem uma caixinha dava, teria que ser um baú, teria que ser uma de tantas orações que ele responde. Qual a minha resposta a isso? Eu preciso adorar o Senhor. Eu não tenho outra coisa. Só posso adorar. Porque não existe um Deus como o nosso Deus, né? Não existe um Deus como o nosso Deus. E aí, terminando aqui, eu queria só voltar aqui para eu ler um versículo que eu tinha separado aqui, terminando mesmo agora. Lá em Deuteronômio, de novo, lá vai eu trazendo Deuteronômio aqui hoje, né? Deuteronômio 34, do 10 ao 12, diz assim: Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Deuteronômio 34, do 10 ao 12. Aí diz: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Aleluia, né? A gente começou esse capítulo falando de um rapaz tímido, sem coragem, né? Medroso, dizendo eu não sei falar, não sei fazer isso, pererê, pererê, manda outro no meu lugar. E a gente vê lá na frente de Deuteronômio que não teve outro, como Moisés, que Deus falou face a face, nenhum outro profeta, né? E, e que ele realizou sim através de Deus, por Deus, todos os sinais, todas as maravilhas e que ele tinha para fazer no Egito. Então, basta dizer: eis-me aqui, vá do jeito que você está, com insegurança mesmo, com medo, mas faça, né? E eu vou fechar meu microfone, que eu já peguei 3 minutinhos de vocês, mas eu quero ouvir vocês também. Vamos lá. Eu vou começar logo. Bem nesse iniciozinho que você falou aí, dessa Moisés com medo, né, de fazer as coisas. Aí tem um pequeno comentário aqui na Bíblia Mensagem que diz assim: nossa visão é muito limitada, não é o Bíblia, é o comentário. Mas nossos passos são apenas tentativas, pois é assim que atravessamos o terreno da fé com a humildade e não com arrogância. Então, é exatamente um resumo disso que você falou, né? Como Moisés, por mais que tivesse sem coragem, mas isso no fundo mostrou que ele tinha fé, né? Foi pela fé que ele matou lá atrás um egípcio, foi pela fé que ele estava criando nesse povo, que ele estava voltando às origens,
que o Senhor o viu e que o Senhor o preparou, porque essa vida humilde como um pastor de ovelhas é que fez Deus escolhê-lo, né? E juntá-la com Arão. Então, muito lindo o capítulo, muito poderoso. Quem assistiu o filme, quem viu a novela, eu achei essa novela de Moisés lindíssima. E aí nós estamos muito bem, parabéns. Amém, amém. Amém, Tânia. Aninha, Oi, foi. Olha, muito linda. E eu queria lhe dizer que eu já havia lido Êxodo algumas vezes, mas nunca tinha lido Êxodo com esse olhar que você trouxe de verdade, porque assim, essa análise tão profunda do que Deus fez em cada posicionamento, né? A questão do princípio, né? O que era essa representação da serpente, da questão da cura, né? Eu achei isso fantástico, cara. Quer dizer, a gente olha na palavra, nada na palavra é à toa, né? Eu acho que isso está medido assim, como coisa assim. Nada foi feito na realidade de forma aleatória, é tudo intencional, né? Então, assim, eu achei isso muito bem dito. Para mim foi esclarecedor, se ele dizer assim. Foi muito, muito, o estudo foi para mim bem profundo, porque abriu, assim, talvez a visão das coisas. Interessante. E no versículo 19, mostra Moisés está lá num jumento. Eu achei isso interessante, porque Jesus entrou num jumentinho e Moisés foi com o jumentinho, com a esposa e com os filhos. Aí eu, caramba, velho, quer dizer, nada é à toa, nada, além de ter sido predito, né, profeta, houve essa vivência por Moisés, né, quer dizer, e por isso que existe tanta essa analogia lá na frente. Ah, é Moisés, e agora é Jesus, né, quer dizer, sou, né, bacana. Agora eu queria tirar isso, é, sempre pega. Eu sei que nada é à toa e assim, a palavra de Deus, ela serviu para todas as pragas bem sucedidas. Foi até o filho, né, que foi já previsto e profetizado aí. Jesus deu um spoiler, né? Deus deu um spoiler, né? Dizendo que a questão do filho é a questão da rigidez do coração. Quer dizer, que eu endureci o coração do faraó. E eu vi o YouTube na BSFM dizendo que assim, ele diz isso, que endureceu, mas na realidade o coração dele já era endurecido. E aí eu fiquei com isso. Não sei se você tem tempo para falar um pouco desse. oi, Lari. Tem sim. Inclusive, eu tinha até escrito aqui, eu vou só pegar rapidinho aqui. É porque eu passei aqui, ó. Pronto. Romanos 9. Vou responder com a palavra. Romanos 9, 17 ao 20. Ele diz Glória a Deus assim. por isso. Glória a Deus, mas foi ótimo, porque eu tinha passado isso, mas que bom que dá tempo de voltar, né? Porque eu também ouvi isso assim, Deus endurece o que já era endurecido, né? Era endurecido pela incredulidade, pelo pecado. Aquele coração, aquela mente era cheia de idolatria. O faraó era aquela pessoa sem humildade, né? Aquele homem governava, né? Aquele Egito todo. Então, Deus, ele só endurece o que já era endurecido, né? O que já tinha, já era ruim ali, né? E aí, aqui tem dois sentidos, né? A questão do juízo de Deus ali sobre o faraó, né? Deus está ali, é como se diz assim, um abismo chama, então você vai ser entregue ao seu próprio mal, né? O juízo sobre ele, mas também Deus ia fazer através da dureza do coração dele, Deus ia mostrar ao povo as maravilhas, o Deus que ele era, né? O poder de Deus, né? E aí Romanos 7, deixa eu ler rapidinho, diz assim: Pois a Escritura diz ao Faraó: Eu
levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, o versículo 18: portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Então, assim, Deus levantou ele com esse propósito de mostrar através dele o poder de Deus. E Deus endurece quem ele quer e tem misericórdia de quem ele quer. Tipo assim, a soberania de Deus, né? Agora, que o coração dele já era duro, ele já era uma pessoa, né, difícil. E eu vejo como se Deus quisesse realmente fazer com que ele, cada vez que ele resistisse, Deus mostrava, ia sobrepondo o poder. Porque a gente vai ver também que as pragas, elas têm um significado nessa linha aí, do que é importante para os egípcios, né? Enfim, eu acho que é isso. Acho que o pastor também pode falar alguma coisa, mas se ficou claro. Excelente. Essa citação de romântico muito pertinente. E eu já tinha ouvido essa pregação, né, dele, na realidade, mas aí você me trouxe, eu acho que um complemento da questão do juízo, né? Eu acho que essa questão do juízo é interessante. Trouxe aqui e em vários outros momentos, sempre na Terra Prometida, né? Quer dizer, quando ele afasta aquelas pessoas para entrar ali, já foi feito o juízo, né? Cuidado. Isso. Essa palavra de juízo é muito interessante. Obrigada, Aninha. Seja bem. Amém. Beijo. Vamos lá, Mabel. Dani, vamos lá, vou chamar pelo nome. Tá fechado o seu mudo, Mabel. Agora abriu. O que sempre me chama a atenção é como Deus é estratégico, como todos né, esses grandes homens que, né, Deus chama aqui, mas assim, ao mesmo tempo é gente como a gente, né? Assim, como Moisés, né? Não, Deus, eu não consigo, eu não posso. E aí como a gente se sente também, né? Assim, então traz para a gente para a gente mostrar que a gente essa identificação acontecer, né? O tempo todo acontece, assim. E quantas vezes a gente não se sente dessa forma, mas Deus está com a gente e a gente consegue, e é sempre nos traz essa memória, essa lembrança de que a gente com Deus, né? É Ele que vai nos capacitar, é Ele que vai nos ensinar, é Ele que, né? Mas que a gente por si só realmente a gente não consegue, assim. E eu acho muito lindo isso, assim. Sempre a gente vai ter essas referências aqui na toda a história, né? Então, Moisés, ele sentiu como a gente também, Gente como a gente. como a gente, né? Então, essa parte aqui eu acho sempre muito bonita, assim, sempre me mostra, me chama muita atenção, porque me faz me sentir aquele confortozinho, assim, não, Se ele, se Moisés sentiu isso, eu também posso. assim, eu também, e é isso, né? A gente, Mas aí pensa assim, Mabel, ó, mas se Moisés né? pensou assim e foi libertador do Egito, eu também posso ser Eu posso usada. Deus, eu tenho que colocar, Deus, olha, Deus, eis-me aqui, Senhor, me capacita, É, que a gente vai junto, né? Se eu comigo, eu vou nessa aí, né? isso, Dessa forma. isso mesmo. Ai, É isso. A diferença é ele estar com a gente, né? O pois diferencial é isso, não é? E na própria força. Como a é, gente trouxe aqui, acho que Tânia falou uma vez, né, que ele foi e matou o egípcio. Ele queria ser o libertador, mas aquele não era o momento, né? Não era. Precisava passar por uma sarça. Mas vamos lá. Alguém mais quer falar? Vamos chamar o nosso pastor, né? Deixa eu ver se ele está aqui. Tá. Olá, gente, bom dia. Coisa boa estarmos aqui. Coisa boa essa palavra. Olha, muito bom, Ana, muito bom aí a sua condução. E, sabe, como a Larissa falou aí, esse negócio de endurecer o coração, Deus endurecer o coração, sempre foi uma coisa que me entregou, desde sempre, né? Eu ficava naquelas, poxa, Deus, pô, o Deus que eu conheço é um Deus que
Ele quebranta coração. Meu Deus, é sem coração. Parece um negócio meio doido, né? Mas, assim, existe uma questão também que precisa ser entendida, que, assim, a linguagem, né, a linguagem, o aramaico, o hebraico, é uma linguagem muito dualista. Ela não tem, assim, palavras intermediárias, não. Ela é bênção, maldição. As coisas são bem opostas, sabe? Então, quando aquela... Aí, certa vez, eu estudando, vendo isso aí, procurando isso, e eu vi uma coisa que explicava muito com a linguística, que dizia exatamente o seguinte: Deus, Deus é um Deus que quebranta o coração, mas Deus trouxe ali naquele momento, é como se ele tivesse visto o coração de Faraó. Ele trouxe à tona o real coração de Faraó. Não é que Deus chegou lá e o coração de Faraó estava já molinho e ele foi lá e endureceu. Não, mas é como se Deus revelasse, na verdade, o coração de Faraó. Tá? Então, ali foi uma revelação. O coração de Faraó, como a Ana bem explicou, já era endurecido. Então, não foi uma coisa que se tornou, era flexível, né? Era quebrantado e se tornou duro, não. Mas, gente, olha, muito bom tudo isso, é muito bom se deter, às vezes detalhes, são detalhes que às vezes trazem algo especial também para a nossa vida, no ensino. Então, que Deus possa estar sempre nos instigando a esse mais, a esse detalhe, né, esse algo mais. Vamos orar, então. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por mais esse tempo na tua palavra. Queremos, sim, Pai, viver a plenitude disso tudo contigo, Pai. Abençoa, nos dá-nos um domingo na tua presença. Agradecemos em nome de Jesus. Amém, Amém. gente. Um beijo para todos. Deus Amém. abençoe. Correr que na tua passada para a igreja. No caminho. Deus abençoe. Amém. Bom Deus dia. abençoe. Bom dia.